ex-presidente se concentram aí na porta do sindicato. Lula até agora não se manifestou. A defesa do ex-presidente recomenda que ele se entregue, obedecendo o decreto de Moro, mas a decisão final ainda não foi tomada. Nós vamos chamar agora a repórter Daísa Bellini, que está em São Bernardo do Campo. Daísa, boa noite para você. As negociações para que o ex-presidente se entregue já estão em andamento? Olá, Adriana, boa noite. Já estão em andamento, sim. Até mesmo no momento em que Lula recebeu a notícia da ordem de prisão, ele estava no Instituto Lula, reunido com a liderança do partido. E de lá, depois que ele recebeu a notícia, ele veio aqui para São Bernardo do Campo. Chegou por volta das 7 horas da noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Não falou com ninguém, entrou direto e mais uma vez se reuniu e neste momento está reunido com a cúpula do PT e também com os advogados, que estudam estratégicas de como que Lula vai se entregar amanhã. O prazo dado pelo juiz Sérgio Moro é que ele se entregue espontaneamente, que ele se apresente espontaneamente na sede da Polícia Federal em Curitiba amanhã até às 5 horas da tarde. Ainda não se sabe se Lula vai vir aqui para o apartamento dele ou se ele vai passar a noite no Sindicato dos Metalúrgicos. O partido considerou a ordem de prisão contrária, porque o juiz não teria esperado o esgotamento de recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De São Bernardo do Campo, Daísa Bellini. Obrigada, Daísa. E do ABC Paulista, vamos direto a Curitiba conversar com o repórter Mark Souza, que acompanha tudo desde a decretação da prisão do ex-presidente Lula. Boa noite, Mark. São as informações que você tem agora de última hora, são de preparativos já para receber o ex-presidente? Exatamente, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O ex-presidente Lula ainda está discutindo com os advogados como deve agir. Um grupo de deputados e senadores do PT está orientando o ex-presidente a não se entregar. Já os advogados de Lula pedem que ele respeite a ordem de prisão e compareça à sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente tem dito a pessoas próximas que deve tomar a decisão do que fazer só amanhã. Outra informação bem importante é que, apesar do juiz Sérgio Moro ter declarado no despacho que Lula deve se apresentar aqui em Curitiba, a lei garante que o ex-presidente pode se apresentar a qualquer autoridade policial do país. A defesa do petista me disse agora há pouco que até o momento não há nada decidido. Obrigado, Mark. No despacho em que decretou a prisão, o juiz Sérgio Moro fala em patologia protelatória. O ex-presidente estava no Instituto Lula, em São Paulo, quando teve a prisão decretada. Um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter recusado o pedido de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região enviou ao juiz Sérgio Moro um ofício. Lixo! No documento, o tribunal diz que, tendo em vista a condenação em segunda instância em 24 de janeiro e também a Juiz revisão dos embargos Sérgio Moro, maçônico. os condenados no processo, Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, Agenor Franklin Medeiros e Luiz Inácio Lula da Silva, o cumprimento de penas privativas de liberdade. Assim que recebeu o ofício, o juiz Sérgio Moro expediu a ordem de prisão. Pilantra. Moro afirma no documento que não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao TRF4 e que possíveis novos embargos constituem apenas uma patologia protelatória que deveria ser eliminada do mundo jurídico. O juiz diz que concedeu ao ex-presidente Lula, em atenção Sérgio Moro, pilantra. ao cargo que ocupou, a oportunidade de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas de amanhã. Os advogados de Lula já avisaram que o ex-presidente vai cumprir a ordem de prisão e vai se entregar. Os detalhes da vinda dele até Curitiba ainda estão sendo definidos. Assim que chegar à sede da Polícia Federal em Curitiba, Lula será levado para uma sala especialmente preparada para receber o ex-presidente. A sala fica debaixo do L-ponto do prédio da Polícia Federal. Ela tem 15 metros quadrados e recebeu uma grade na parte interna. Tem banheiro privativo. Lula não vai ter acesso a TV, rádio e celular e vai comer a mesma comida dos outros presos. Vai poder ver familiares apenas uma vez por semana. E agora vamos direto a Porto Alegre, onde o repórter Cristiano Dalcin tem novas informações sobre o ofício do Tribunal Regional Federal que autorizou a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. Boa noite, Dalcin. Suas informações, por favor.
Boa noite. O ofício é assinado pelo juiz federal Nivaldo Brunani, que substitui o desembargador relator da 8ª turma, Leandro Paulsen. A decisão de determinar a prisão surpreendeu até os delegados da Polícia Federal. A expectativa é que poderia haver mais recursos, os embargos dos embargos, e que o prazo para a defesa pedir esses recursos iria até terça-feira. Nós contatamos o tribunal para pedir informações sobre a decisão e a resposta foi que os desembargadores entenderam que os recursos já estavam esgotados e que não houve pressa no encaminhamento da medida. No julgamento em segunda instância, no final de janeiro, o tribunal confirmou a sentença do juiz Sérgio Moro e ampliou a pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento triplex do Guarujá. De Porto Alegre, Cristiano Dalcin. Obrigada. Como o Dalcin informou, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre considerou que não houve pressa na decisão, mas os advogados de Lula não pensam assim e já estudam a possibilidade de um novo recurso, pedir um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. Isso pode acontecer amanhã, logo nas primeiras horas, justamente alegando que o direito de entrar com um novo recurso no TRF não foi respeitado. Entenda agora como foi o passo a passo até que Sérgio Moro decretasse hoje a prisão de Lula. Foram 2 anos do início do processo do triplex do Guarujá até a decretação da prisão hoje. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba recebe uma investigação de São Paulo que aponta a ligação entre a construtora OAS, a Petrobras e Lula. O triplex teria sido reformado em 2014 para o ex-presidente, que chegou a visitar o apartamento. Para a Força-Tarefa da Lava Jato, a OAS pagou propina ao ex-presidente por meio da reserva e reforma do triplex. Esse dinheiro seria fruto da corrupção em contratos em refinarias da Petrobras. Tudo orquestrado para tirar Lula da presidência da República. Um dos principais depoimentos que incriminam Lula é o do presidente da OAS na época, Léo Pinheiro. Foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica. Hashtag Lula livre. Hashtag Lula 2018. Pertence à família do presidente. Mas o ex-presidente Lula nega. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. O juiz Sérgio Pilantra. Moro que o apartamento era propina da empreiteira para Lula. A sentença em primeira instância é de 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em seguida, a defesa de Lula recorre à segunda instância. O Tribunal Regional Federal 4, em Porto Alegre, julga o recurso de Lula e a decisão é unânime, 3-0. Os desembargadores ainda decidem aumentar a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa entra com recurso contra a decisão do TRF4. Ao mesmo tempo, tenta evitar a prisão com habeas corpus preventivos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça julga o pedido de habeas corpus e decide por 5-0 que ele pode ser preso. Não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade. O maior golpe da história do Brasil. Porventura iniciar o cumprimento provisório Contra da pena o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de horas de debates, o STF liderando a pesquisa no Brasil. O habeas corpus. Isso tudo se refere a um dos 6 processos aos quais o ex-presidente Lula responde. Ele ainda é réu em outras 5 ações que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça em desdobramentos das operações Lava Jato, Zelotes e Janus da Polícia Federal. No Supremo Tribunal Federal continua a tentativa de colocar em discussão as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade, que pedem a proibição da prisão em segunda instância. O ministro Marco Aurélio Mello é quem articula essa tentativa.
No dia seguinte à derrota do ex-presidente Lula no julgamento do habeas corpus por 6 votos a 5, o ministro Marco Aurélio Mello diz que pretende pedir questão de ordem nas próximas sessões para votar uma ação cautelar apresentada hoje pelos advogados de alguns investigados na Operação Lava Jato. A ação tenta impedir a prisão após condenação em segunda instância. A cautelar, eu penso que hoje, ante o contexto, é mais fácil de lograr 6 votos. Contando com o voto do ministro Gilmar, que votou em sentido inverso antes, né? E com o voto da ministra Rosa Weber, que aí não estará julgando habeas corpus em que paciente o ex-presidente Lula. Nos bastidores, parte dos ministros considera que não há clima para votar as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade, o que poderia mudar o entendimento da corte. Marco Aurélio, mesmo em tom de brincadeira, deixa claro que, nesse caso, a estratégia seria esperar a mudança de presidência na corte. Eu até brinquei que prometo meu voto, considerado o nome do ministro Dias Toffoli, se ele se comprometer a colocar em pauta as declaratórias. É brincadeira. O tom de Marco Aurélio revela o peso das trocas de farpas entre ele e a presidente do STF, Carmen Lúcia, durante o julgamento. Ele a criticou por não ter pautado as ações antes da análise do caso de Lula, o que teria gerado um desgaste ao colegiado na visão do ministro. Reservadamente, alguns membros da corte reconhecem que Marco Aurélio perdeu apoio para levar essa questão adiante, pelo menos nesse momento, e que seria prudente discutir o tema só daqui a 2 anos, pelo menos. Carmen Lúcia já deixou claro que não pretende pautar as ações, mas alguns ministros acreditam que o impacto da prisão de Lula pode até levantar um movimento pela mudança da jurisprudência. E agora há pouco, o repórter Luiz Fara Monteiro conversou com fontes da Superintendência da Polícia Federal. Vamos ao vivo até Brasília. Boa noite, Luiz. Qual a avaliação dos delegados sobre a prisão do ex-presidente? O pedido de prisão. Boa noite, Adriana. Boa parte dos delegados que acompanham as investigações e alguns desfechos da Operação Lava Jato também foi pega de surpresa. Na avaliação desses investigadores, a decisão do juiz Sérgio Moro pode ter sido motivada pela possibilidade do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, conceder a liminar que impede a prisão de condenados em segunda instância. De acordo com essas fontes, até a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba foi pega de surpresa. Em nota, o Partido dos Trabalhadores diz que hoje é um dia trágico para Sérgio Moro lixo. Para o Brasil. E a direção do PT afirma que o ex-presidente é inocente e foi condenado sem provas. Diz ainda que Lula continua na disputa pela presidência da República e irá até as últimas consequências para garantir sua candidatura. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco, novas informações ao vivo sobre a decisão de prender Lula e o que deve acontecer nas próximas horas. Também a repercussão internacional. O governo suspendeu por 5 anos a abertura de novos cursos de medicina.